irmãos, hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra sobre restauração. Amém? Eu vou ler, se os irmãos quiserem me acompanhar, lá em 2 Crônicas, aleluia, a partir do capítulo 34. Hoje eu vou falar sobre Josias. Amém? Josias era um rei e quando começou a reinar, ele tinha 8 anos de idade. E este menino sempre ficava olhando para o templo. E via que o templo precisava de quê? De restauração. O templo onde ficavam vasos consagrados ao Senhor, onde ali os levitas, os sacerdotes, todos aqueles tinham sua função ali, e viu que nada estava funcionando. Porque o que estava reinando dentro daquele templo era a idolatria. Era aqueles reis idólatras que levaram para o templo do Senhor os Baalins. Amém? E ali faziam sacrifícios, fazia orações, mas a deuses estranhos. E o Senhor levantou a Josias. Não tem idade, irmãos, para que o Senhor possa usar. No momento certo, o Senhor nos levanta. Amém? Às vezes você está vendo a sua família. Você está ali como Josias, observando a casa do seu pai, observando sua casa, observando o seu trabalho, e vendo que ali há rachaduras, que ali precisa de quê? De conserto, que ali precisa da entrada do Senhor, mas do Deus vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? E ali Josias começou a reinar, e com ele, ali, tinha o sacerdote, né, que estava com ele, e ele pediu para que fizesse o quê? Reparos ali no templo. Primeira coisa que colocou no coração dele, para que houvesse aquela nação que ele estava pegando para reinar, para que tudo se sucedesse bem, para que o reinado dele fosse próspero. Ele tinha que o quê? Primeiro restaurar o templo, aonde é a presença do Senhor, ali onde guarda a arca, ali onde fica o lugar santo dos santos, aonde somente o sacerdote podia entrar para interceder para o povo de Israel, para o povo que estava ali, aleluia, na governança daquele rei. Naquela época, irmãos, era Judá e Jerusalém, né? Eram 2 reis diferentes. Mas Josias, ele chamou todos para que fossem a reparação daquele templo. E ali, como Deus é muito criterioso, ele não chama qualquer um para fazer a obra dele, para consertar a casa dele. Irmãos, se você não for disciplinado,
se você fizer as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito, leia a palavra do Senhor. Vê como Ele é cauteloso em tudo que Ele faz. Todas as pessoas que Ele levantou eram pessoas capazes. Era o melhor marceneiro, era o melhor lapidador de pedras preciosas, era o melhor fundidor, né, que fundia ali aquelas bacias, os vasos. Então o Senhor, Ele é um Deus criterioso. Ele não faz as coisas de qualquer forma. E Ele é uma pessoa, ele é um Deus de compromisso. E quando Ele levantou Josias, Ele foi formando Josias. Ele tinha apenas 8 anos. E o pai dele foi um péssimo rei. Então, nem sempre a gente fala assim, ó. Muitas vezes a gente vê o ditado, né? Tal pai, tal filho. Nós somos tal filho, mas do Filho de Deus. Esse nós podemos ser igual. Mas o pai terrestre, ele é muito falho. Então, muitas vezes, a gente fica com o coração até doendo, porque nós não podemos seguir o nosso pai terrestre. Porque ele não é um exemplo de homem. Infelizmente, acontece isso. E ali, o reinado de Josias foi o governo entre 640 a.C. a 609 a.C. Esse foi o período do reinado de Josias. E nesse período, Sofonias também era um profeta. E o Senhor o chamou, que significa o Senhor o escolheu. E ele era da linhagem real, ele era tretaneto de Ezequias. Então, Sofonias era da linhagem real. Seu ministério ocorreu no tempo do governo de Josias. Amém? Ilquias era o sumo sacerdote daquela época. E Josias trabalhava com compromisso. Você tem que ter compromisso. Se você pegar qualquer trabalho na igreja, qualquer coisa que você prometer para alguém, você tem que ter compromisso. Isso você já está dando um testemunho de um bom cristão. Porque aí fora, nós sabemos que vários cristãos não dão bom testemunho, né? Eles não são compromissados. Não são compromissados com a palavra. Porque aquele que é compromissado com a palavra, tudo que ele fizer, onde ele colocar a planta dos pés, ele vai ser o mesmo, aqui na igreja e lá fora. E nós precisamos aprender isso, para que o nome do Senhor não seja envergonhado. Porque, gente, o inimigo, ele não coloca para olhar os olhos do mundo sobre os olhos daqueles que estão lá. Como assim, teve esse escândalo dos 2 padres, né? De repente parou. Então, os cristãos, nós somos mais perseguidos. Nós somos mais perseguidos e mais cobrados, até pela sociedade. Amém? Mas nós temos que glorificar o Senhor, porque a palavra do Senhor fala que nós temos que ser o quê? Luz e sal. Então, por isso que nós somos cobrados, porque nós fazemos diferença. Por isso que o olhar deles está sobre nós. Porque nós somos diferentes. Amém? E ali, o que aconteceu? Aí ele pediu que trouxesse o dinheiro, né? Trouxesse tudo para que viesse a restauração ali do templo. E tirando o dinheiro que tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, que era o sacerdote,
achou o livro da lei do Senhor, dado pela mão de Moisés. Olha aqui, irmãos. Então era um livro muito precioso. E ali ele começou a ler o livro. Aí ele pegou e falou assim: não, este livro tem que ser lido pelo escrivão, que naquela época era o Safã. E Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: teu servo faz tudo quanto se lhe encomendou. O dinheiro foi dado na mão dos superintendentes e nas mãos do que faziam a obra. Outra coisa importante aqui, irmãos: a obra, ela não é levada sozinha. Moisés, quando estava levando aquele povo, né? Era uma tribulação, porque era muita gente. Então o que aconteceu? O sogro dele deu uma ideia: você vai dividir e vai colocar pessoas para dirigir esse grupo, esse grupo, esse grupo. Se o problema fosse muito sério, aí havia reunião e ali conversavam. E assim é a igreja do Senhor. Cada um tem uma função. Cada um faz parte do corpo de Cristo. Amém? Aqui nós temos os levitas. Aqui nós temos as diaconisas. Aqui nós temos os evangelistas, os missionários. Temos pastores. Temos os membros, porque até os membros têm a responsabilidade, né? Não é dizer que eu sento aqui, não, eu sou só membra. Não sou mais nada, não. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, por onde você for, você tem a responsabilidade de estar dando um bom testemunho. Amém? E Safã, o escrivão, leu o livro diante do rei e sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, porque o pecado era tanto, e já fazia tantos anos que o livro da lei não era lido, que o rei rasgou as suas vestes. E o rei ordenou Ilquias e Aicão, filho de Safã, e Abidom, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e Isaías, ministros do rei, dizendo: e vieram e viram que as palavras do livro fez que levantasse um grande furor do Senhor. Por quê, irmãos? A palavra do Senhor fala assim: antes eram cegos, agora conhece a palavra. Quando você é cego, não tem como cobrar de uma pessoa cega, não tem como você cobrar do ímpio. Você não pode falar lá: ó, você vai para o inferno, você está fazendo assim errado. Não, porque ele não conhece a verdade. Então nós temos que levar o que? O amor de Cristo para ele. Aí depois que ele vem conhecer a verdade. Eu já vi muito crente falar assim: ai, antes se eu não tivesse abrido os meus olhos. Porque depois que é aberto os olhos, irmãos, se você volta ao pecado, é como o cachorro que volta ao vômito, né? E come. É como a porca que volta ao lamaçal. Então é muito responsabilidade para nós que conhecemos a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade, irmãos, não é pesada. Ela nos liberta. E a gente tem que deixar ser libertos. Libertos da mentira, libertos da fofoca, libertos da inveja, libertos das porfias, né? Da inveja. Então assim é verdade. E assim o rei fez, quando ele ouviu e viu que tanto pecado
idolatria que estava fazendo aquele povo, há quantos anos que vinham pecando, ele rasgou suas vestes. Naquela época, rasgar as vestes era uma coisa assim, que a pessoa se manifestava de maneira bem, bem forte. Às vezes ela rasgava suas vestes e cobria ali de um saco de linho, e jogava cinzas sobre a sua cabeça, Uma maneira de estar o quê? Com o coração contrito perante o Senhor. Ali está mostrando: eu sou um pecador, Senhor, eu pequei, eu preciso de Ti, eu não sou digno. E ali ele fez, Senhor, ele se derramou, porquanto nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazer conforme o que está escrito no livro. E ali em Romanos 5, 1:6, fala: pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sou também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Amém? E ali o Senhor nos chamou. Porque o Velho Testamento, irmãos, era olho por olho, dente por dente. Mas no Novo Testamento, quando Jesus veio e morreu por nós, nós estamos na dispensação da graça. Pelo fato de nós estarmos na dispensação da graça, muitas vezes nós brincamos, A gente está sempre caindo, às vezes, no mesmo erro, no mesmo pecado. Ai, graças a Deus que o Senhor é misericordioso e nós estamos na dispensação da graça. E ali vai, Vai. Mas um dia vai findar isto. E aí? Como nós vamos fazer? Nós não vamos ter a palavra para lermos. Quando a igreja for arrebatada, e aqueles que estavam dentro da igreja ouvindo a palavra, mas não foram preparados e ficaram, aí vai ser duro, irmãos, porque nós não vamos ter a palavra. É muito triste. Às vezes você vai ver seu pai ir, às vezes o seu esposo, às vezes um filho, e você ficou. Você vai ter outra chance, mas aí a graça já passou. Vai ser uma luta muito grande, um sofrimento muito grande. Amém? E ali, o rei Josias mandou que reparasse, o templo. E foram reparados o templo de maneira tal que agradou o Senhor. E ali eles entregaram os cargos, de cada um. O de levita, o de sacerdote, o de porteiro. Então, foi restituído tudo aquilo que fazia parte daquela... Eu não vou falar, era uma celebração, Eles tinham tudo assim metodológico, porque naquela época Cristo era representado pelo cabrito, que era sacrificado pelo cordeiro, E ali o sangue dele era que lavava os nossos pecados. Então tinha todo aquele ritual para fazer isso. E ali ele procura uma profetisa, e Uquias, enviado do rei, foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum. Está em Crônicas 34, 22.
ela em Jerusalém na parte baixa, e falaram-lhe a respeito. E a ela lhe diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor, eis que trarei maus sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, rasgastes as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Amém? Então há o quê? Deus, Ele é um Deus misericordioso. Se você chora, se você arrepende verdadeiramente, se humilha perante o Senhor, Deus, Ele muda o cativeiro. E ali Deus mudou o cativeiro daquele povo. Amém? E foi um reinado de paz, de bênção, um reinado de busca do Senhor. Um reinado onde tudo se fez novamente, como ali em Moisés, quando ele saiu ali, aleluia, ali do Egito. Foi lido o livro. Depois veio a celebração da Páscoa. Tudo como Deus mandou a Moisés fazer. E assim Josias fez. Então ele foi muito importante naquela época. Porque naquela época, irmãos, quando ele estava reinando, já estava próximo deles serem levados para a Babilônia. Ali eles já tinham feito parcerias com o rei da Síria. Ali ele pagava um valor para que o rei da Síria o deixasse em paz. Quer dizer, eles não confiaram em Deus. Eles ficaram escravos do rei da Síria. Tinha que pagar ali anualmente, sempre dando, bens, valores, para que eles deixassem eles em paz. Por quê? Eles não sabiam buscar a Deus. Eles estavam muito distante do Deus, aleluia, que Israel um dia conheceu. E ali celebraram a Páscoa. E disse aos levitas que ensinava a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga nos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Então aqueles que eram responsáveis pela arca, estava sendo um peso no ombros deles, porque eles eram responsáveis pela arca. Eles sabiam o que a arca representava. Amém? E ali foi feito ali o templo, novamente a arca, a presença do Senhor voltou àquele lugar. E ali celebrou a tal Páscoa em Israel, desde os dias de profeta de Samuel. Nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como o que celebrou Josias com os sacerdotes. Agora você imagina quantos anos que passou. Profeta Samuel, onde foi levado ali, a mãe Ana, filho de Ana, que foi levado ali para que aprendesse o sacerdócio.
Você vê, irmãos, foi anos demais que aquele povo estava longe do Senhor. Sempre aparecia algum rei, mas ele tirava do templo, tirava dali, mas sempre deixava lá na mata, né? Sempre ficava alguma coisa para que fossem adorar. Ele não podia decepcionar todos, porque ele estava preocupado com o quê? Com o homem. Ele era rei. Ele queria agradar a todos. Então lá do morro, lá da mata, ali eles deixavam para fazer os sacrifícios, né? Nós não podemos ser políticos assim não, irmãos. Infelizmente nosso país está dessa forma, né? Cheios de tramóias, de troca. Faz isso que eu faço aquilo, faz isso, eu faço assim, né? Mas nós temos que ser o quê? Corretos. Corretos. Doa quem doer. Irmãos, não é fácil você andar segundo a palavra de Deus. Você fazer as coisas certas. Você condenar a palavra que está, não é dessa forma. Muitas vezes eu falo para o meu esposo, não é dessa forma. A mulher sábia edifica o lar. Você não pode falar grosseiramente. Não é assim, não. Fala, não, amor. As coisas não são assim. Dessa maneira Deus não agrada. Então você tem que ter sabedoria até para falar, né? Mesmo você estando certo. E eu tenho visto milagres acontecendo na minha vida. Através da maneira que eu converso com meu esposo, porque ele é uma pessoa conhecedora da palavra, foi criado no banco, sentado, ouvindo a palavra na Assembleia de Deus com a mãe, mas o coração endureceu, nunca teve uma conversão verdadeira. Ele fala que é evangélico, eu olho assim para ele e falo, não sei como, você não teve mudança de vida. Assim você envergonha. O que eu falo? Como é que a pessoa bebe e fala que é evangélico? Está envergonhando, né, irmãos? A gente tem que ser sincero. Eu amo muito meu esposo, mas a hora que é de falar a verdade, eu falo, né? Tem mulher que fica cega. Tudo o marido está certo. Ela em Deus, idolatra o esposo, né? Tudo acha maravilhoso o que o esposo faz. Mas isso, irmãos, não é amar. Amar é você falar a verdade. É você corrigir. Seja filho, seja o esposo, seja até sua mãe, seu pai, seu irmão, né? Muitas vezes a gente tem que corrigir com amor, mas mostrar que não é dessa forma. E ali, nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa, como que celebrou Josias, o sacerdote. Os levitas, todo Judá e Israel, que ali se achava como habitantes de Jerusalém, no 18º ano do reinado de Josias, celebrou a Páscoa. Amém? Então Josias, ele fez um reinado maravilhoso. Um reinado que agradou o coração do Senhor. Um reinado que levou a adoração novamente a Deus. Quem participou do reinado de Josias, oh glórias, eles tiveram novamente o prazer de saber o que é servir a um Deus, do que é buscar ao nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus, aleluia, que deu o seu Filho para morrer por nós, ao Deus que tudo vê. Nada se passa oculto, nada se esconde do Senhor. Não adianta, porque você acha que está fazendo ali
No escondido, não. Deus, Ele tudo vê. Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. É o mesmo Deus que está aqui conosco, está lá com sua família. Aquela pessoa que você está orando, intercedendo neste momento, Deus está com ele lá. Por isso que é maravilhoso servir a esse Deus. Eu sempre li aquela palavra, tinha uma época que eu me sentia tão só. Tinha filhos, tinha marido, mas eu me sentia só. Por quê? Quando você escolhe a servir a Deus, até na sua casa, muitas vezes você é isolada. Entendeu? Vamos ali, Vânia, vamos sentar ali no barzinho, vamos tomar você toma um refrigerante, eu tomo minha cerveja. Não. Tem certos lugares que dá para a gente ir, irmãos. Mas tem certos lugares que não. Eu falo, olha, assim como eu peço a você à igreja, você não vá, eu quero um favor seu. Não me peça para ir para este lugar que eu não vou. E eu orava para que Deus tirasse ele daquele lugar. E Deus tirou. Glória a Deus. Porque ali, irmãos, foram pessoas mortas naquele bar. Polícia Federal baixou lá esses dias, pegou vários documentos falsos, né, CNH. É um lugar onde essas pessoas que têm o ferro velho, com aqueles carrões que você não sabe nem de onde vem, estão ali. Então ali é um lugar perigoso. E eu falei, este lugar não é lugar nem para você. E o Senhor tirou de lá, graças a Deus, já tem uns 3 anos. E depois veio acontecer essas coisas. Quer dizer, o Senhor deu o livramento e mostrou a ele que eu estava com razão. Que aquele lugar não era o lugar de estar, né? Pessoa do bem não está num lugar desse, né? Tem tantos lugares agradáveis aí, que pode até servir a cerveja que ele gosta, mas serve um refrigerante, serve um creme, né? E você está ali, do lado do seu esposo, agradando a ele, porque a mulher, depois que casa, ela tem que agradar o esposo. Paulo disse, melhor que não case, né? Mas se casar, primeiro o esposo, né? Primeiramente Deus, o esposo, que eu digo assim, olha, tem isso aqui na igreja. Seu esposo fala, eu tenho isso aqui assim, assim. Muitas vezes, para que você não levanta uma briga, porque o inimigo ele gosta disso, você seja sábio e vai com ele. Amém? Porque Deus entende. Deus entende. Deus entende sua vida, né? O que você passa na sua casa. Amém? Oh, glória a Deus. Agora em Romanos 1, 5 e 6. Acho isso aqui eu já li. 1 Pedro 1, 22. As vossas almas, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. 1 Pedro 1, 22. Amém? Assim nós temos que fazer, irmãos. Em obediência à palavra. Não é no seu querer. Eu não quero, eu não gosto daquela pessoa, não. É obediência à palavra. É como o dízimo. Ah, eu não senti no meu coração, não vou dar, não. É um mandamento, você tem que dar.
E aqui o amor também é. Você tem que amar o seu irmão. Primeiro a Deus e depois o próximo. A verdade para a caridade fraternal, o amor entre os irmãos. Não fingida. Não fingida. Às vezes a gente fala assim, eu não consigo fazer isso, porque eu não sinto nada por aquela pessoa. Mas você tem que o quê? Bater e abrir-se-vos-á, até que venha o amor. Vai, decreta, declara, eu te amo em Cristo Jesus. Lá na sua casa, Senhor, coloca amor no meu coração por aquela vida. E assim vai. Quando você menos espera, você está amando aquela pessoa. Aquela pessoa que você começa a entender aquela pessoa do jeito que ela é. Porque ela não vai mudar, irmãos. Então nós temos que amar a pessoa como ela é. Deus pode mudá-la. Aí você interceder por ela, por algo, alguma fraqueza que ela tenha, né? Isso Deus faz. Ele muda. E lá em Salmos 4:4, fala: perturbei-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Então, muitas coisas que acontecem com você, às vezes, um irmão, ou sua mãe, ou às vezes a pastora falou algo num dia que, que você se ofendeu sem mesmo ela saber. Então o que você tem que fazer? Às vezes a gente fica perturbado, mas fala aqui, não pequeis. Falai o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Quer dizer, não é para você esparramar o que foi dito, o que te feriu. Seja um irmão, seja a pastora, seja o pastor, seja os levitas, seja eu, porque eu também sou pecadora, sou falha, Então a gente tem que o quê? Falar com o Senhor. O que muda as nossas vidas não é o homem. Quando você tem um problema, que você começa a falar desse problema demais, contar a mesma história, você pode ver, é um rebuliço. E acaba que não melhora nada, faz piorar. Agora, se você for falar com a pessoa certa, irmão, pessoa de confiança sua, aconteceu isso, me ajuda a orar, Eu não preciso ficar contando para todos, não. Mas às vezes a gente está em tanto aperto, que às vezes só a gente orar lá na nossa cama, falar com o Senhor, parece que não... A dor está aqui, Então você conversa com o irmão, pede ele para orar, e ali você vai ver o resultado. E não é imediato não, irmãos. O perdão, a cura interior da nossa alma, do nosso coração, ela é feita aos poucos. Mas cada vez que você declarar, eu perdoo, esta vida está perdoada, eu não aceito esse sentimento no meu coração, o Senhor lava o meu coração, o Senhor guarda, aleluia, as saídas que saem da nossa boca, porque o que sai da nossa boca nós vamos ter que dar conta, Então a gente tem que pedir que o Senhor coloque sentinelas nos nossos lábios, para que a gente não venha proferir palavras que machuquem o nosso próximo. Amém? E lá em Romanos 8:9,
fala: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o Senhor, ele é bem direto. Se o Espírito do Senhor não está em você, então esse tal não é dele. Então você fala: isso o Senhor faria? Não. Se você faz, então o Espírito do Senhor ainda não está na sua vida. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Irmãos, nós estamos num tempo que vocês estão vendo aí. A criação está gemendo pelo maltrato do homem com a criação. Você vê, rios estão secando, como está calor, um lugar nevando demais, né? Outro lugar chove demais e o outro lugar não chove. Então isso aí até a natureza geme, chamando para que o Senhor venha. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? A adoção do Pai. Nós queremos ser adotados pelo Pai. Nós queremos ser redimidos dessa dor, desse cansaço, de tanta tribulação que nós passamos aqui. Oh, Senhor, venha, né? Venha, ó Maranata, venha. Então nós temos que estar orando para que a palavra seja levada em todos os lugares, para que isso seja cumprido na palavra do Senhor nas nossas vidas. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Amém? A gente tem que dar honra aos nossos irmãos. A gente sempre tem que, nós sempre temos que seguir aquele exemplo. Jesus, ele sempre estava aqui, né? Ele nunca estava assim, porque ele veio o quê? Para servir. Então Jesus, ele servia. E assim nós temos que fazer, servir uns aos outros, né? Isso aí é algo que você mostra o seu amor pelo seu irmão. Tolerância para com os fracos na fé. Romanos 14, 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Amém? Poderoso é Deus para nos firmar, para que nós não venhamos cair. 14, Romanos 14, 11 e 12. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, quem vai dar conta de nós mesmos vai ser nós mesmos. Por isso, irmãos, que a salvação, ela é individual. Não espera seu esposo aceitar a Jesus para você vir a casa, para buscar a Ele, servir a Ele. Não. Eu tenho muitos anos de crente e sempre sozinha. E eu criei as minhas filhas dentro da igreja, na escola dominical,
naquela época, nas férias, né? Que tinha colônia de férias. Eu sempre levei as minhas filhas na casa do Senhor. Todos os dias, antes de ir para a escola, era feito a leitura da palavra e uma oração. Sempre. Eu fiz a minha parte. Porque elas eram crianças. A palavra do Senhor fala: ensina a criança no caminho que deve andar. Até ela envelhecer, ela não se desviará. Amém? É obrigação de nós, pais. Ah, meu marido não vai na igreja, eu vou esperar ele. Não. Marcha você sozinha. A mulher santa ou o homem santo santifica o seu lar e seus filhos, porque eles seriam imundos perante o Senhor. É triste, né? Mas se não tem um pai, não tem uma mãe que não é temente ao Senhor, que não segue a palavra, os seus filhos são imundos perante o Senhor. Então a mulher tem que servir o Senhor, porque através de você o seu lar vai ser santificado, vai ser abençoado. Amém? Então, irmãos, vamos ficar de pé. Eu espero que Deus tenha falado nos vossos corações, porque esta é a vontade do Senhor, que a palavra dele venha mover em nossas vidas, venha fazer mudanças, não mudanças que nós queremos, mas mudanças que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Porque nem sempre o que nós pedimos é para o melhor para nós. A palavra do Senhor fala: pedistes, mas pedistes mal, porque pedistes para o seu próprio deleite. Então nós temos que saber o que nós vamos pedir ao Senhor. Porque muitas vezes o Senhor não responde, porque aquela que você está pedindo não vai edificar a sua vida, não, às vezes vai fazer com que você até se desvie do caminho dele, né? Então vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra, a tua palavra de restauração. Que essa noite, Senhor, aquela fenda que estava dentro de nós possa ter sido curada, restaurada, Senhor. Porque o Senhor é o Deus, ó Pai amado, que fecha as feridas. O Senhor é o Deus que arranca a amargura e cura os corações. O Senhor é o Deus que sara a nossa carne, Senhor, que se encontra enferma. Que toda enfermidade venha sair nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, que toda preguiça, Senhor, todo sono espiritual, Senhor, seja tirado das nossas vidas. Senhor, que nós não venhamos olhar para o hoje, para o bem material, Pai, pelo que o país está passando, mas que nós venhamos olhar pela tua palavra, Senhor. Assim como fez Josias, ó Pai, ele buscou a ti, Senhor, levantou, ergueu aquele templo, Senhor. Oh Pai, que nós venhamos erguer o templo do Senhor na nossa casa, ali naquele lugar onde nós possamos ajoelhar, onde nós possamos louvar, onde nós possamos orar, derramar as nossas lágrimas, derramar, Senhor amado, as nossas petições, humilharmos, ó Pai, porque o Senhor não rejeita um coração humilhado e contrito. Oh Pai, que o Senhor venha trazer respostas, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar os lares, os familiares, ó Pai, que não estão aqui. Que o Senhor esteja conosco nesta semana, ó Pai, que está iniciando. Senhor, em nome de Jesus, que tudo que tenha para resolver,
Que o Senhor vai à frente, ó Pai, abrindo porta, tirando embaraço, quebrando correntes, quebrando ferrolhos, tirando, Senhor amado, os carrapichos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor do Senhor entre em nossos corações, que nós possamos amar uns aos outros, ó Pai, porque o nosso irmão nós vemos. Como nós podemos amar a Ti, que se nós não vemos, Pai, que é mais fácil amar o nosso irmão que está ao nosso lado, porque, Senhor amado, se o Senhor não trabalhar em nossos corações, tirar toda a dureza, Senhor, esmiuçar, ó Pai, aquele coração duro, Senhor, o coração, ó Pai amado, aleluia, não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue esquecer. É um coração que está sempre amargurado. A boca fala do que o coração está cheio. Às vezes o coração está cheio de revolta, está cheio, Senhor, de coisas podres. Oh Senhor, só venha limpar, ó Pai, os corações. Que palavras de vidas venham sair. Que aquilo, Senhor amado, que não nos agradou, que nos entristeceu, vem ficar conosco, Senhor. Mas que nós venhamos proferir palavras de vida e não de morte. Que o Senhor venha trazer, ó Pai, a espada sobre as nossas vidas, que é a Tua palavra. Que nós venhamos ler a Tua palavra. E a Tua palavra venha nos lavar, ó Pai, como rio, Senhor amado. Oh Jesus, que desce direto do Teu trono, que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco, dando a sabedoria, dando o temor, para que nós não venhamos pecar contra Ti, ó Pai. Eu lhe peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmão, só quero dar um testemunho, que sexta-feira a minha filha, ela fez a colação de grau. E eu agradeço o Senhor. Para a honra e glória do Senhor, a minha filha formou. E aqueles irmãos que têm filhos que não estão estudando, que você gostaria que estivesse na escola estudando, não desanima, porque eu esperei muitos anos para conseguir essa vitória. E o Senhor me deu. Amém?